É uma tarefa que requer tempo e esforço. Os participantes arriscam-se sempre a graves ferimentos. Será o sexo assim tão importante? Ou será antes uma dor de cabeça sem a qual passaríamos bem? Há os pugilistas, há até os lutadores de pesos pesados. O motivo da briga é uma fêmea. Os seus chamamentos graves são transportados ao longo de vários quilómetros para atrair os candidatos mais fortes. Mas os elefantes não são os únicos lutadores com presas. A Motueta isolata noturna é o peso pesado do mundo dos insetos. Parecem grilos couraçados cheios de esteroides. Pequenos ou grandes, a maior parte dos machos prefere viver para lutar mais um dia. Os escaravelhos de chifres também disputam entre si os favores das fêmeas. Aquele que levantar o outro é o vencedor. E a fêmea, que não precisa de chifres agressivos, entrega ao campeão os despojos da vitória. Os leões foram concebidos para lutar pelo seu grupo. Mas as leoas por vezes são esquisitas. É a fêmea que decide qual é o rei dos animais e o que não passa de um animal. No entanto, os vencedores nem sempre conseguem aquilo que esperavam. Algumas criaturas desistiram simplesmente de lutar e recorrem a rituais para distinguir os homens dos rapazes. Os lagartos gorovo assumem uma postura de machões. Os homens balançam a cabeça sobre as rochas, enquanto os rapazes praticam a pose na segurança das árvores, bem longe do local onde se desenrola a ação. Uma fêmea avalia um macho adulto a pavonear-se, tentando impressioná-la. Bem, lá impressionada, ela ficou. As dentadas podem parecer dolorosas, mas são apenas uma simulação de agressão. Ao convencê-la de que é realmente grande e forte, o macho estimula-lhe as hormonas que produzem os ovos. Os caranguejos violinistas, que tentam impressionar as fêmeas e os rivais, desenvolveram uma enorme e ameaçadora tenaz. Mas quando todos os machos possuem armas igualmente grandes, os movimentos das tenazes nas lutas territoriais não passam normalmente de exibição. No interior, longe dos mangues, o combate é ainda mais estilizado. Estes machos drosofila medem os rivais encostando asas contra asas. Ficar nas pontas dos pés não é considerado batota.
Alguns machos com penas abandonaram de todo os combates, na esperança de que a beleza atraia a atenção dos espectadores. A exibição do pavão anuncia às potenciais companheiras que ele está no seu auge. Mas uma plumagem perfeita requer muita energia para ser produzida e mantida e torna o voo um pouco difícil. Estas extravagâncias visuais começaram provavelmente como simples dispositivos para distinguir uma espécie de outra e mais atraentes para as fêmeas, constituindo prova de boa saúde e de forma física. Quando a indumentária não impressiona uma fêmea devassa, a ave do paraíso recorre à dança. O Petit Loris Paradiseia está em traje de noite, um senhor da dança requintado cortejando a sua dama. Um tangará de cauda comprida, macho, dá aulas de dança no poleiro. Aceita um jovem aprendiz, pois as fêmeas só se interessam por espetáculos em dueto. Se a dança sincronizada for bem recebida, o mestre abandona o palco e a fêmea segue-o para acasalarem. O aprendiz fica sozinho a praticar os passos. Um dia herdará o poleiro e recorrerá por sua vez a um aprendiz para atrair as miúdas. Efeitos visuais exóticos são normalmente exibidos durante o dia. A noite requer uma estratégia sexual diferente. Uma Grelsia Isabelle, fêmea, liberta feromonas poderosas do seu abdômen. Estas feromonas chegam a ser transportadas pelo vento uns 4 ou 5 quilómetros. São detectadas pelas antenas excepcionalmente sensíveis dos machos. Nesta floresta tropical, o sexo anda no ar. O macho lança-se numa busca, cheirando a brisa à medida que voa e guiando-se pelo sinal odorífero. Ele é atraído por ela como uma traça pela chama. Entre estas borboletas é o macho que lança o perfume. Reabastece-se não apenas de néctar, mas também de plantas ricas em substâncias químicas potentes, designadas por alcaloides.
O macho usa a visão para procurar uma fêmea, esvoaçando durante o dia através da floresta. Quando encontra alguma, desce sobre ela com um cocktail bem preparado de drogas alcaloides. Liberta então enormes quantidades de água de colónia de insetos através de órgãos da espessura de um cabelo que o tornam irresistível. O afrodisíaco nunca falha, mas só funciona com borboletas da mesma espécie. Os odores sexuais são cruciais para a maioria dos mamíferos. Os leões marcam o território com sinais odoríferos. A sua urina forte marca o território e constitui ao mesmo tempo um sinal para uma companheira. Um coala macho tem um cartão de visita mesmo perto do peito. Os machos dominantes marcam o território que partilham com algumas fêmeas, esfregando nas árvores uma glândula odorífera especial. As mensagens perfumadas são depois reforçadas por roncos beligerantes. As canções de amor são outra estratégia sexual, eficaz tanto de dia como de noite, na terra ou na água. Os aligatores machos batem na água para ameaçar os rivais e atrair as fêmeas em curtas distâncias. Mas emitem também um som de baixa frequência que produzem com a caixa torácica. Estas vibrações são transportadas ao longo de quilómetros e estão quase para além da nossa audição. Mas os gritos de acasalamento dos répteis romeus são dos mais sonoros das redondezas. É como se as fêmeas fossem atraídas por um ímã. Esta anuncia a sua disponibilidade para acasalar, trepando para o dorso do macho. Chamar um parceiro sexual pode ser uma tarefa ingrata. O prémio da persistência vai para um peculiar papagaio noturno. As florestas da Nova Zelândia reverberavam em tempos com as variações de barítono e de falsete do kakapo. Os kakapo estão agora quase extintos. Há poucas fêmeas para responder aos chamamentos, e esta é imatura. As outras que o podiam ouvir já acasalaram. Esta gaita de foles ambulante cantou pela noite fora durante meses sem obter resposta. Agora está desesperado. E descarrega a sua frustração numa ave marinha morta. A necrofilia não é a única coisa que contribui para que o kakapo esteja incluído na lista dos animais em risco de extinção. Os gritos obsessivos deste papagaio que se passeia pelo solo para atrair companheiras é um convite aberto aos predadores.
Lançar gritos para atrair companheiras acarreta enormes riscos. Enquanto fazem serenatas, os gatos selvagens estão inconscientes de tudo o resto, dando aos caçadores austríacos uma oportunidade de cronometrar a sua aproximação. O preço a pagar pela corte pode ser elevado. As rãs que vivem em charcos de lama depositam enormes quantidades de ovos. Têm de o fazer, pois a população está constantemente a ser atacada. As fêmeas são atraídas pelos machos mais ruidosos, mas as canções destes podem ser uma atração fatal. Quando os morcegos lançam um ataque aéreo, as rãs, inteligentes, silenciam-se rapidamente. Infelizmente para elas, quando os morcegos fixam o alvo, as hipóteses de fuga são escassas. Os machos mais barulhentos são aqueles que conseguem mais parceiras, mas tornam-se também as refeições mais fáceis. Uma corte com êxito pode ser breve. Num rio irlandês, o perigo surge de uma fonte inesperada. Quando os minúsculos camarões de água doce abundam e o alimento é escasso, o desejo pode dar uma reviravolta surpreendente. Em situações de sobrelotação, o camarão macho que procura uma parceira tem de resolver o problema da competição. Mas se falha, pode procurar uma fêmea cujas defesas estejam fracas. Uma fêmea na época da muda está mole e fraca. Será fácil copular com ela até que a nova casca endureça. A sua couraça abandonada é uma pista óbvia. Um macho cheira. Parece suficientemente boa para comer e é precisamente isso que ele faz. Faça a escolha de acasalar ou de se alimentar, ele decide que o acasalamento pode esperar. Para este camarão irlandês, um pedaço de cauda é uma dádiva. Quanto ao sexo, bom, há muitos mais camarões no rio. Uma minúscula aranha de dorso vermelho, macho, sabe quão importante é uma refeição para conquistar uma fêmea gigante. Durante os preliminares, ele bate-lhe suavemente sobre o abdômen. E depois faz o derradeiro sacrifício sexual, oferecendo-se a si próprio como pequeno almoço de casamento para poder acasalar. Precipita-se colocando-se em posição. À medida que o macho bombeia esperma para dentro dela, a fêmea enterra nele as suas presas, comendo-o vivo. Assim que sai de dentro dela, o macho está acabado.
Mas a fêmea armazena o seu esperma para fertilizar os ovos durante o resto do verão. Ele entregou a vida para gerar centenas de crias. As ofertas de outros machos são mais como flores e chocolates. O macho da aranha Pisaurina dubia envolve cuidadosamente uma mosca suculenta em seda comestível. Tenta oferecê-la a uma fêmea predadora. Ela esforça-se por arrebatar a oferta sem acasalar, mas ele não cede. Dá cuidadosamente a volta por detrás dela. E enquanto ela ataca a mosca, ele aproveita e acasala. Depois de terminar, o macho tenta recuperar a mosca para a usar no outro lado. Mas a fêmea é demasiado forte. Será uma estrela no que respeita à alimentação das suas crias. As fêmeas do colibri são sempre mais solteiras. Os machos estão demasiado ocupados a proteger as suas propriedades, os locais de alimentação mais ricos da floresta. O macho espanta todos os intrusos para obter o controle das melhores flores e dos melhores poisos em torno delas. Quando é uma ave poderosa e influente, permitirá que algumas fêmeas o visitem em troca de sexo e de paternidade. As fêmeas astutas enganam por vezes os machos, trocando acasalamentos por refeições, muito antes de estarem prontas para pôr os ovos. Mas os machos não ficam a perder. As fêmeas bem alimentadas têm mais probabilidades de se tornarem progenitoras eficientes. Feita com uma coleção abstrata de objetos azuis, tão impressionante como a construção em si, e igualmente inútil. Ovos, abandonando os machos à sua verdadeira paixão, que é tratar da sua coleção. Uma obsessão que os vizinhos não apreciam. No vasto oceano meridional, os terrenos em ilhas adequados para um início de família são escassos. Para os elefantes marinhos, cada pedaço de praia descoberta é um campo de guerra onde eles lutam pelas propriedades mais próximas do mar. Os senhores da praia com mais êxito controlam entre 20 e 30 fêmeas. O que é que as atrai? Um local seguro para criar os filhos. O hálito deles é que não é, certamente. Mas há sempre mais um desafio. As crias podem tornar-se vítimas inocentes quando estes lutadores de sumo dos mares meridionais se movimentam. Por cada vencedor
há sempre muitos vencidos. Os machos derrotados descarregam frequentemente as suas frustrações sexuais em crias mais crescidas. O seu peso esmagador pode ser fatal. As hormonas dos machos violentos podem destruir vidas, em vez de as gerar. Os elefantes marinhos são exemplos acabados de uma abordagem agressiva do sexo. Mas nem tudo tem de ser assim. Há muitas outras formas de reprodução. Os ouriços do mar, por exemplo, estão cercados de predadores, por isso optaram pela vantagem numérica. Libertam uma quantidade incomensurável de esperma e 500 mil de ovos ao sabor das correntes do oceano. Uma lagosta fêmea consegue libertar mais de 1 milhão de ovos numa única desova. Mas não é ela a detentora do recorde. A estrela da reprodução em massa é um molusco gigante. A tridacna consegue libertar 200 milhões de ovos num único dia. Uma proeza de fertilidade inigualável lançada ao sabor das correntes. Seria também de esperar que as bernacas, que se alimentam através de filtros, libertassem ovos e esperma na água, pois estão permanentemente coladas às rochas. Em termos de comprimento, o detentor do recorde é uma baleia macho. As baleias austrais têm um pênis de 3 metros e testículos de meia tonelada e utilizam-nos para uma competição assaz invulgar. Em vez de lutarem pela posse de uma fêmea, os machos fazem turnos para acasalar com ela. Os seus enormes testículos produzem tanto esperma que conseguem limpar as descargas de machos anteriores. Este combate é, no entanto, bastante civilizado e decorre no interior da fêmea de modo inofensivo. Os combates de esperma traduzem uma estratégia sexual que existe em animais muito mais próximos de nós. Tal como nós, os macacos negros vivem em grandes grupos sociais. Quando as fêmeas estão prontas para acasalar, o seu traseiro incha e assume uma cor vermelha viva, tornando mais fácil aos machos reconhecerem a receptividade sexual delas. As fêmeas preferem as atenções do macho mais velho do grupo, mas quando ele está ocupado, os machos mais novos aproveitam a oportunidade para acasalar. O estilo de vida promíscuo dos macacos parece muito descontraído, mas dentro das fêmeas decorre uma verdadeira guerra. As guerras de esperma só recentemente foram descobertas. Parece que muitas criaturas produzem mais que um tipo de esperma. Sabe-se que o objetivo do esperma é nadar até alcançar um óvulo. Mas na batalha pela fertilização existem outras tropas. Os assassinos atacam e destroem os espermatozoides de machos anteriores. E os defesas enrolam-se num combate à retaguarda. Constroem como que um bloqueio contra o esperma que virá a seguir.
e virá muito mais. Os diferentes tipos de esperma refletem uma longa história de promiscuidade entre os primatas. E isso inclui-nos a nós. Isto sugere que o ser humano foi, em tempos, muito mais promíscuo do que aquilo que a nossa cultura moderna permite. Algumas criaturas entregam-se a orgias. Todas as primaveras, os machos da abelha do cato ou Diadasia rinconis eclodem cedo dos ovos. Quando as fêmeas emergem, há centenas de candidatos ansiosos à sua espera. O resultado é uma bola de abelhas machos tentando acasalar. Entre as serpentes Tamnophis sirtalis levam a guerra do esperma mais a sério. Dezenas de pequenos machos perseguem uma fêmea grande. Nesta situação, o primeiro a chegar é o primeiro a servir-se. Um acasalamento com êxito sela o relacionamento de várias maneiras. O esperma do macho felizardo seca, formando um tampão semelhante a cimento que bloqueia a entrada do esperma de qualquer outro macho. As centopeias tropicais asseguram a monogamia com grande persistência. Quando um macho encontra finalmente uma fêmea, não a larga, tornando-se um cinto de castidade vivo que ela tem de transportar. E quando um leão encontra uma fêmea que o aceita, é um cônjuge constante durante os poucos dias em que ela está fértil. Acasalará com ela cerca de 85 vezes por dia. Uma abordagem mais terra a terra da guerra do esperma. Isto com um pequeno intervalo para arrefecer, claro. Quando os chamamentos de uma fêmea de koala a um macho mais velho não obtêm resposta, há sempre algum que aproveita a oportunidade. Esta é a abordagem traiçoeira ao sexo. Apesar dos protestos da fêmea, ele obriga a copular. A agitação atrai o macho dominante que se apressa a entrar em ação. Estes pequenos combatentes australianos tentam eliminar a concorrência pela raiz, desferindo verdadeiras dentadas nos testículos. Quem quiser ser traiçoeiro deve esforçar-se por não ser apanhado. As vespas australianas também recorrem a truques traiçoeiros para garantir a paternidade. Aqui, uma fêmea baixa as antenas numa posição submissa, encorajando o macho a acasalar. A chegada de um segundo macho podia complicar as coisas, mas o primeiro tem um plano astuto. Mantém-se agarrado à fêmea o máximo de tempo possível. Depois, quando esta se liberta, o macho imita a sua posição de submissão e resulta. Confundido, o segundo macho monta-o. Quando percebe que cometeu um erro, é tarde demais.
As vespas fêmeas deixam de estar setivas 1 minuto depois de serem fertilizadas. Agora, ela já não está interessada. Numa situação desagradável, o imitador da fêmea triunfou. Existe uma espécie que combina 3 das estratégias clássicas dos machos. Os lagartos Uta stansburiana podem ser normais, matulões ou sorrateiros. É tudo uma questão de oportunidade. Os normais defendem um pequeno território no cimo de uma rocha. Abanam a cabeça, controlando 2 ou 3 fêmeas. Mas de 2 em 2 anos surgem lagartos maiores e mais fortes. São os matulões. Estes afugentam os normais e ocupam territórios muito maiores, com 8 a 10 fêmeas. Na época da reprodução seguinte, os matulões estão em maioria. Mas a corpulência nem sempre significa inteligência. Agora surgem lagartos mais pequenos, espantosamente parecidos com as fêmeas. Dedicam-se a acasalamentos furtivos, mesmo debaixo do nariz dos matulões. No meio das rochas, os sorrateiros são difíceis de detectar. Quando os matulões percebem o que se passa, é tarde demais. Os ovos desta estação produzirão uma maioria de lagartos sorrateiros. Lagartos normais, matulões e sorrateiros. Cada um deles tem a oportunidade de dominar a reprodução durante um par de anos. O ciclo recomeça quando os machos normais recuperam o controlo. Como têm menos fêmeas para vigiar, conseguem detectar os sorrateiros, dominando assim as rochas, pelo menos até ao regresso dos matulões. É um dos sistemas de acasalamento mais complicados da natureza e parece uma grande confusão. Alguns animais ficam-se por coisas mais simples, eliminando os géneros do sexo. Os hermafroditas combinam órgãos masculinos e femininos num só corpo. Contudo, procuram um parceiro para acasalar. As sanguessugas dedicam-se a grandes contorcionismos para posicionar ambos os órgãos. A troca de genes é importante para a diversidade. A autofertilização resultaria em consanguinidade, limitando a evolução da espécie. As lesmas do mar também são hermafroditas. Formam por vezes cadeias de acasalamento, usando órgãos masculinos semelhantes a tentáculos que possuem na cabeça para fertilizar os órgãos femininos que têm debaixo da cauda. A lesma que fica no meio acasala das 2 maneiras. Estes bodiões levam a duplicidade de papéis ainda mais longe e conseguem mudar de sexo. Um grande macho colorido comanda um harém de pequenas fêmeas simples. Todos iniciaram a vida como minúsculos jovens subdesenvolvidos. O bodião que se encontra em muitos recifes. Os jovens crescem e tornam-se todos fêmeas. E assim permanecem até que o macho que as domina morra.
Depois, passadas algumas semanas, a fêmea mais velha transforma-se em macho e assume o comando do grupo. Os peixes não possuem cromossomas sexuais distintos. Cada indivíduo transporta material genético para os dois sexos, o que lhe permite mudar consoante as necessidades. Se a alteração de sexo parece algo de confuso, vejam o caso de um minúsculo peixe de água doce do sudoeste americano. Nunca foram vistos nenhuns machos, mas as fêmeas dedicam-se a clonar filhas, apenas com a ajuda de amigos. Recorrem a machos de uma espécie semelhante para lhes fazerem a corte. As tentativas de fertilização dos machos mais pequenos não resultam, mas suscitam a apetência das fêmeas. Estas conseguem produzir ovos sem terem de acasalar. Se estes peixes limitam o sexo aos preliminares, alguns lagartos passam de todo sem ele. Ao longo da orla dos grandes desertos do sudoeste da América, os lagartos à ameiva festiva não perdem tempo nem energia com o sexo. Não existem machos. Pequenas populações isoladas são constituídas inteiramente por fêmeas, todas exatamente iguais. Em terrenos tão áridos, têm de cronometrar a postura dos ovos alguns dias antes da chegada das chuvas. Algures no passado destes lagartos, eles herdaram um conjunto duplo de cromossomas que permite às fêmeas fertilizar os ovos sem necessitarem do esperma complementar dos machos. É uma verdadeira geração em virgens. Os minúsculos ovos engelhados estão perfeitamente preparados para absorver a umidade. A estratégia de reprodução destes lagartos está muitíssimo bem adaptada ao clima atual. A época das chuvas é de abundância. As populações de lagartos explodem à medida que as fêmeas produzem réplicas perfeitas de si próprias, geração após geração. Mas os cientistas suspeitam agora que estes clones possam ser uma falha fatal na estratégia dos lagartos. Uma vez que são virtualmente idênticos, todos são igualmente suscetíveis a novas doenças, parasitas ou alterações do ambiente. Pensa-se que as fêmeas sejam o que resta de populações maiores de lagartos que desapareceram devido a alterações climatéricas durante os últimos milhares de anos. Ao renunciar ao sexo, não conseguiram reagir quando as florestas deram lugar aos desertos quentes e secos. E os lagartos que sobreviveram são igualmente incapazes de reagir a alterações. A sua evolução foi suspensa. Para a maior parte dos animais, quando o esperma chega ao óvulo, a cria que daí resulta nunca será idêntica aos progenitores. Sempre que uma célula sexual se divide para fabricar esperma ou óvulos, a separação baralha as cartas genéticas. O resultado é um fluxo constante de indivíduos diferentes. Alguns terão mais êxito do que outros, conseguindo escapar a novas doenças, novos predadores e alterações do ambiente. O sexo é, assim, a melhor forma que temos de nos adaptar a um mundo em constante mudança. Ao longo de incontáveis gerações, o sexo gera variedade. E isso compensa todos os esforços, todas as lutas e danças e toda a agitação.
ponto da Europa se pode uivar à floresta e esperar a ouvir uma resposta? Estamos na Transilvânia. Nestas montanhas e vastas florestas vivem mais lobos do que em qualquer outro ponto da Europa. Mas esta não é uma região selvagem. Vêm aqui pessoas com rebanhos. Os pastores têm, no entanto, de estar atentos, pois nestas florestas também há muitos ursos que procuram alimento. Em quase todo o mundo, a maioria dos fazendeiros quer que os lobos e os ursos sejam eliminados, mas estes pastores ainda sabem proteger os seus animais contra os predadores. Por que será que esta parte da Roménia tem mais ursos e lobos do que toda a Europa Ocidental? E quanto tempo durará esta relação invulgar entre pessoas e grandes predadores? Transilvânia. Viver com predadores. Os Montes Cárpatos da Roménia atravessam a Transilvânia, a zona central do país. Nas suas encostas crescem algumas das florestas mais extensas da Europa. Embora sejam geridas e cultivadas, continuam a ser um habitat perfeito para animais selvagens de todos os tipos, tanto predadores como presas. Passou por aqui um animal. É um dos 3.000 ou mais lobos que vivem nas florestas dos Cárpatos. São da mesma espécie que os seus primos americanos, embora menos corpulentos. É invulgar ver os lobos europeus em pleno dia, mas são mais arrojados no inverno, à altura em que há menos pessoas nas florestas. Estes jovens apanham os restos de uma presa antiga. Quando tiverem de caçar novamente, estas florestas proporcionam-lhes muitos veados e outras presas selvagens. Por enquanto, o gado doméstico ainda não está na sua ementa. Durante o inverno, as ovelhas e o gado bovino são mantidos na segurança das aldeias próximas. Aqui na Transilvânia, a vida rural tem mudado mais gradualmente do que em muitas outras partes da Europa. A maioria das famílias ainda tem cavalos, ovelhas, vacas e outros animais.
Há também muitos pastores profissionais, como Vasil Coutinho, que cuidam dos animais de outras pessoas. Quando a neve derreter, ele e muitos outros pastores, levando milhares de animais domésticos, voltarão a percorrer estas florestas onde vivem muitos grandes predadores. Na primavera, os pastores têm de subir até aos prados alpinos, com tudo o que é necessário para acamparem durante a estação estival. O terreno é tão íngreme e escorregadio que nem um veículo de 4 rodas conseguiria fazer esta viagem. Mas uma parelha de cavalos consegue, e de forma muito mais eficaz. Os predadores nunca estão longe, mas aqui os lobos e os ursos sabem passar despercebidos. É um dos segredos do seu êxito. Nos últimos anos, um grupo de cientistas tem acompanhado os pastores e seguido via rádio os lobos e ursos desta zona. Um deles é a Annette Mertens, do projeto Grandes Carnívoros dos Cárpatos. Como os ursos saíram recentemente da hibernação, a primavera é para ela um período com muito trabalho. So I'm now looking for the bear, which we captured last year. It's a quite bad signal now, but I managed to locate him. He's somewhere over there. In this period, the first shepherds are going up to the mountains. Probably soon there will begin to be quite some damages, not only with wolves but also with bears. So I wouldn't wonder if we would get that bear approaching the shepherd camps. Cada grupo de pastores vai para uma das centenas de prados alpinos existentes nas florestas desde a antiguidade. Estes homens, que montaram um acampamento em fins de maio, vão passar 5 meses a trabalhar arduamente nas montanhas e têm de começar já. Estão aqui para fazer queijo. Todos os dias têm de mungir 3 vezes centenas de ovelhas e de as pôr a pastar desde o alvorecer até ao crepúsculo. Estes homens são profissionais. São pagos para cuidarem das ovelhas e de muitos outros animais que trouxeram e que pertencem a famílias das aldeias. É por isto que é tão importante proteger os animais contra os predadores. Em qualquer altura pode haver ataques de ursos e lobos, mas é depois do pôr do sol que as aptidões dos pastores serão mais necessárias, com a ajuda dos seus cães, sempre atentos.
No acampamento de Vasil, todos os animais foram reunidos para passar a noite em segurança. Os pastores fazem uma última verificação para saber se algum animal se extraviou. Uma prática que, ao longo dos séculos, só mudou com a introdução de lanternas elétricas. Como nos tempos bíblicos, os pastores da Roménia continuam preparados, literalmente, para olhar pelos rebanhos de noite. Grossas capas de pele de ovelha protegem-nos das temperaturas noturnas, que aqui podem ser inferiores a 0, mesmo em pleno verão. Para poderem dormir como merecem, os pastores confiam aos cães de guarda a tarefa de ver e ouvir se há perigo. Há um urso à caça. Mas os ursos são pacientes. Um ataque pode ser mais bem sucedido quando estiver mais escuro. Embora seja perigoso, os pastores têm de afugentar o urso. Depois de reunirem novamente o rebanho, não parecem faltar ovelhas. Mas desapareceu um burro. Terão de esperar pelo alvorecer para o procurar. Os cães captaram o cheiro do urso da noite passada e conduzem Vasil até um vale íngreme. Ele ainda não sabe se vai encontrar o burro vivo ou morto. Os piores receios de Vasil confirmam-se. O urso arrastou o burro até aqui e devorou-o parcialmente. Os cães sentem que o urso não está longe, mas Vasil não pode fazer mais nada. A perda de um burro é um sério revés. Os pastores usam os burros para transportar provisões essenciais. Este pertencia a Vasil. Embora os ursos e os lobos sejam uma ameaça, os bons pastores profissionais como estes perdem poucos animais.
Um ataque bem sucedido de um predador como o da noite passada parece ser mais a exceção do que a regra. Biólogos do projeto Grandes Carnívoros, como Peter Surt, procuram conhecer melhor o regime alimentar dos lobos e dos ursos da região dos pastores. Há já alguns anos que seguem de dia e de noite certos lobos com coleiras munidas de radiotransmissoras. Ao que parece, para os lobos, muitas vezes é mais fácil capturar cabras monteses do que roubar ovelhas e arriscarem-se a ser feridos por cães de guarda ferozes. Porém, os bandos maiores têm mais possibilidades de causar confusão, de modo que um dos lobos consiga apanhar um animal. Neste caso, 9 lobos, um deles com uma coleira de rádio, conseguiram apanhar um porco. Para conhecerem as consequências da ação predadora dos lobos e dos ursos no sustento dos pastores, Annette Mertens e outros cientistas visitam numerosos acampamentos ao longo do verão e fazem perguntas. Cum merge treaba? Cum să meargă? Merge bine. Și am vrut să știu dacă ați avut în Da, ultima am vreme. avut, să știi. Până acum 4 ani are. Dar ce a fost? Lupi sau urși? Da, numai ursul, n-ați văzut nimic? Nu? Dar acum lupii vin că au pui și... Da. Am înțeles. Și ați mai găsit bucate de oi? Care ați găsit? Mai găsit ceva din ele, dar le duce departe. Nu aveți nimic aici? Avem. Atâta l-am mai ținut, restul nu le-am mai ținut. Os pastores têm sempre o cuidado de procurar quaisquer restos, pois sem um indício, como este esqueleto de ovelha, não poderão fazer prova junto do proprietário de que um predador levou o animal e terão de pagar o prejuízo. Dar eu am înțeles că trebuie să găsiți numai marcătura aia, culoare pe... Urechea. Da. Urechea de Și la... atunci asta nu vi-a ajuns. Unde a omorât lupul? Aici, în târg. În Strâmbura. Le-a furat în Și târg cum a noapte. reușit să intre? Păi intră că vine foarte hoțul. Dar și a sărit înăuntru? Ce a făcut? Da, așa înăuntru și pune gura pe aia și pleacă cu ea, fuge. De acordo com os dados colhidos em visitas a mais de 25 acampamentos, a maioria dos pastores da Roménia consegue proteger os rebanhos dos predadores. Um acampamento médio só perde alguns animais por ano e outros não têm quaisquer problemas. Mas num mundo moderno, em mudança, há menos jovens preparados para enfrentar as dificuldades ou então aprender as aptidões necessárias para serem bons pastores. No futuro, os proprietários de gado talvez exijam que os lobos e os ursos sejam recolhidos, como se faz no resto da Europa. Mas, por enquanto, ainda há equilíbrio entre pessoas e grandes carnívoros. Não são só os pastores que se aproximam dos lobos e dos ursos, pois as florestas que estes percorrem estendem-se até junto de Brasov, a maior cidade da Transilvânia. Como a floresta está próxima das habitações, estas pessoas estão mais habituadas a ver animais selvagens do que a maioria dos habitantes das cidades. Ao anoitecer, muitas pessoas saem para as ruas para observar uma atração local. Uma ursa vem à cidade com as suas 3 crias.
O seu objetivo são os contentores do lixo. Estes ursos castanhos europeus são animais de grande porte. São da mesma espécie que os temíveis ursos pardos da América do Norte. É surpreendente que estes animais tolerem a proximidade de seres humanos e ainda mais que estas pessoas não pareçam receá-los. Cada vez mais ursos vão aprendendo que há bom alimento naquilo que os seres humanos deitam fora. E quando famílias de ursos se alimentam regularmente deste complemento ao seu regime alimentar natural, as crias parecem ter mais possibilidades de sobreviver até à idade adulta. Mas, por enquanto, crescer é a última coisa em que pensam. Mas estas cenas têm uma vertente mais séria, que preocupa vários organismos locais.